A religião mais perigosa do mundo. Qual seria a definição de um estadista? Resumidamente, é uma pessoa que acredita no governo ou no Estado. Este é o poder sobre a população dentro de um espaço geográfico. A sua principal característica é a crença que algumas pessoas têm o direito, ou imaginam ter esse direito, se for necessário, até com violência, militar ou policial, de controlar e restringir o direito de outras pessoas. De certa forma, essa crença não se diferencia das religiões, porque tudo não passa de teorias que na prática não podem ser provadas, frequentemente distante da realidade e sem qualquer lógica. Para estes, a crença no Estado é feita uma religião. Elas acreditam que existem seres humanos, praticamente semideuses, que estão acima do coletivo e para quais a lei não se aplica, como a imunidade parlamentar, por exemplo. Essas pessoas criam leis e regras e quem não obedecer se torna um pecador e merece ser punido. Os crentes, os fiéis seguidores, se submetem a rituais bizarros, como eleições, por exemplo. Eles riscam um X ou apertam uma tecla para criar um ser humano com superpoderes sobre eles. Assim, eles ganham poder sobre o resto da população, podendo cobrar mais dinheiro, etc. E caso alguém não obedeça, podem prendê-lo, agredi-lo, ameaçá-lo ou até matá-lo, sem sofrer qualquer represália. Afinal das contas, ele é a autoridade, representa o Estado, e o resto precisa obedecer. A justificativa é sempre a mesma. Nós temos o direito de mandar, porque vocês nos delegaram esse direito, mesmo aqueles que votaram em outras pessoas. Eles nos representam e por isso podem confiscar o nosso dinheiro e nos agredir das mais diversas formas. Se eu fosse até o meu vizinho para lhe agredir e tomar seu dinheiro e lhe dar essa justificativa, eu faço isso porque eu te represento, ele me perguntaria certamente se eu enlouqueci. A desculpa mais esfarrapada é que nós, o povo, somos o governo. E como a Constituição diz, no parágrafo 1, todo poder emana do povo. Vocês não perceberam ainda que existe um grupo de pessoas que determina o que vocês devem e o que não devem fazer, que chamam isso de Estado democrático, criam leis para te chantagear, confiscam teu dinheiro, chamam isso de imposto, que podem mandar pessoas armadas para tua casa para violar teus direitos caso não obedeçam? A pergunta crucial é: você pode delegar poderes que você não possui para outras pessoas? Mas é claro que não. E se você se juntar com algum amigo teu, vocês podem delegar poderes para uma terceira pessoa que vocês não possuem? A resposta novamente é não. Como então o governo pode ter direitos que você não tem? E nesse momento que as pessoas questionadas ficam irritadas, usam desculpas esfarrapadas para se defender ou simplesmente saem andando da entrevista. Os seguidores não aceitam essa situação porque refletiram a respeito ou raciocinaram ou até buscaram argumentos substanciais. Elas chegaram a uma conclusão porque foram treinados para serem obedientes desde pequeno. Eles aprenderam que simplesmente devem baixar a cabeça e dizer sim e amém para tudo. Principalmente quando estão diante de uma chamada autoridade. Que algumas pessoas têm direito que outras pessoas não têm. E pior que isso, deveriam obedecer. Que no passado havia algumas pessoas que eram semideuses e elaboraram uma constituição que hoje simplesmente deve ser obedecida, sem sequer poder questionar o sentido de tal ordem.
A maioria fica com a sensação estranha quando imaginam desobediência diante de uma pessoa que representa a lei. A maioria fica com medo de dizer não para os outros, porque foram submetidos a verdadeiras programações e indoctrinações para não dizer não. Eles aprenderam que o certo seria obedecer e que todos que não fazem isso devem ser considerados maus. Essa mensagem com qual os alunos nas escolas são massacrados diariamente. Enquanto eles estiverem nos sistemas de ensino, o seu valor depende da sua obediência, porque qualquer um faz perguntas desconfortáveis é automaticamente tosado. Aquilo que é chamado de educação nada mais é do que uma mistura entre reconhecimento e rejeição, entre a obediência, onde a obediência recebe uma recompensa e a desobediência um castigo, de preferência na frente dos outros, para que todos aprendam que as pessoas que pensam pela própria cabeça são maus. A crença na autoridade faz com que as pessoas sejam capazes de cometer atrocidades que ninguém faria em sã consciência, como guerras, por exemplo. Veja, muitos policiais, eles efetivamente acreditam que tenham direitos que nós não temos. O único motivo de fazerem o que fazem é porque realmente acreditam cegamente na autoridade e que lhes consideram poderes que vão muito além dos princípios morais. Quando eles são confrontados com essa falta de moralidade das leis, frequentemente alegam que somente estão cumprindo ordens e que não foram eles que criaram as leis, que são somente um instrumento do poder chamado governo. Todo abuso é justificado com esses argumentos e muitos acreditam realmente que são autoridade e por isso seus direitos estão acima dos direitos do próximo. Em nome da lei cometem abusos de todos os tipos e humilham e esculacham outras pessoas porque acreditam que a obediência cega é a garantia do Estado e por isso uma virtude. Em casa, na escola, no trabalho e do Estado, recebe essa mensagem subliminar. Se for conseguido com que essas crenças sejam culturais em larga escala e homens realmente maus, verdadeiros psicopatas chegarem no poder e que ordenarem a cometer verdadeiras barbaridades, a massa não rejeita essas ordens, porque acredita na obediência cega. Nós precisamos cumprir as ordens, porque isso é uma virtude. Eu não tenho medo de Hitler, Stalin, Pinochet e tantos outros. O meu medo é da massa que aceita essas pessoas e que elas representam realmente a autoridade. Aqueles que executam as ordens em nome da nação, do governo e talvez do bem-estar de todos. Um único maluco com bigode é totalmente inofensivo se as pessoas não acreditassem em autoridade. Eles sequer seriam um perigo. Este é justamente o problema. A criação de posições que podem determinar e decidir aquilo que outras pessoas deveriam fazer. Assim eles podem se intrometer violentamente, usando seus militares de ajudante na vida dos cidadãos. Vocês têm tanto medo de inimigos imaginários que estão dispostos e por isso estão dispostos a conceder a autoridade. Uma pergunta não quer calar, portanto. Quem rouba, dia após dia, sob ameaça de violência,
como perda de patrimônio ou teu dinheiro. Pessoas particulares que te ameaçaram ou agentes dessa autoridade. Quantos assassinatos que foram cometidos por pessoas particulares? E quantos foram cometidos em nome da autoridade? Você nem consegue imaginar essa diferença. Os números de crimes particulares é ridículo diante daqueles que são cometidos em nome da autoridade. Até os assassinatos contra outros países é pequeno quando se compara o número com as mortes que o governo comete contra a própria população. Nos últimos 200 anos, mais do que 270 milhões de pessoas foram mortas pelos seus respectivos governos. E nesse número não estão incluídos nem as guerras. O primeiro passo é o mais difícil. Fazer com que as pessoas comecem a duvidar da sua obediência e constatar que o governo é totalmente diferente daquilo que até então se imaginou. Para a massa manipulada, é quase uma blasfêmia chegar à conclusão que as pessoas que estão sentadas no governo não têm esse direito. Que suas ameaças não são leis, e sim apenas ameaças. Que suas cobranças não são impostos, e sim roubo e chantagem. Rebelar-se contra esses pensamentos não é anarquia, e sim uma rebelião contra a lavagem cerebral, a qual somos submetidos desde pequenos. Eu tenho esperança, porque eu vejo muitas pessoas que ousam refletir a respeito. Ainda somos a minoria, é verdade, mas a internet ajuda a buscar alternativas e divulgar os conhecimentos. As pessoas que não têm mais credibilidade no Estado diminuem a cada dia. No mundo inteiro, a crença no Estado está fadada a falir, quanto aquele que achava que o mundo seria um disco, porque cada vez mais pessoas reconhecem essa idiotice. Uma vez que despertou para essa realidade, é impossível voltar a dormir de novo. Ou será que a humanidade realmente foi programada para ser gado de uma raça dominante? Teoricamente, todo ser humano pertence a si mesmo e por isso tem o direito de tomar suas próprias decisões sobre como quer viver a vida, desde que não restrinja o direito do outro. A mentira é simplesmente incapaz de sufocar a verdade de forma indeterminada.